Uma elegante dama humilhou um homem pensando que ele era um simples garçom, mas quando soube que ele era o dono do restaurante, começou a suar frio. Na penumbra da madrugada, antes que a alvorada pinte o céu com cores sobre a cidade, Ezequiel se prepara para um dia que, embora comum à primeira vista, é fundamental para sua abordagem na gestão empresarial. Em seu espaçoso closet, ele escolhe cuidadosamente roupas simples e desgastadas, um uniforme de garçom que contrasta marcadamente com sua habitual indumentária de grife. Enquanto se veste, seu reflexo no espelho não apenas mostra um homem transformado na aparência, mas também um líder disposto a entender o cerne de seu negócio de dentro para fora. O restaurante de Ezequiel, Le Chantial Moderne, é um santuário da gastronomia exclusiva, localizado no coração da cidade. Apesar de seu sucesso, Ezequiel sabe que a alma de seu estabelecimento reside em seu pessoal, e é por isso que adota essa peculiar metodologia para selecionar seus funcionários. Antes de sair de casa, ele dá um último olhar para seu relógio, certificando-se de chegar antes de todos para mergulhar completamente em seu papel. Ao chegar ao restaurante, a primeira pessoa que encontra é Carlos, o chefe de cozinha, que já está preparando seu espaço com meticulosa dedicação. Carlos, um homem robusto com uma barba bem aparada, cumprimenta Ezequiel com um aceno, sem reconhecê-lo imediatamente. "Bom dia, novo por aqui?" pergunta Carlos, com um tom amigável, mas reservado. "Sim, é o primeiro dia. Me chamo Ernesto hoje", responde Ezequiel com um sorriso discreto, entrando em seu personagem. "Bem-vindo, Ernesto. Se precisar de algo, estou à disposição", e oferece Carlos, antes de voltar aos seus preparativos. Enquanto Ezequiel se adentra na cozinha, observa os demais funcionários que chegam gradualmente. Ele os cumprimenta com um gesto sutil, evitando chamar muita atenção para si mesmo. No entanto, sua verdadeira prova começaria com a chegada dos candidatos para a posição de recepcionista, especialmente uma candidata em particular que, segundo seu currículo, prometia ser excepcionalmente qualificada. Jimena chega pontualmente às 9 em ponto, sua postura ereta e olhar decidido a distinguem imediatamente. Ao entrar, seu olhar mal se posa em Ezequiel, que, em seu papel de garçom, se aproxima para oferecer um lugar onde esperar. "Por favor, sente-se aqui. O gerente chegará em breve para começar as entrevistas", diz Ezequiel, indicando uma cadeira ao lado da janela. "Obrigada", responde ela secamente, sem olhar diretamente para ele. Ezequiel nota a frieza em seu tom e a forma como ela examina o ambiente, avaliando tudo e todos com um ar de superioridade. Apesar disso, decide manter seu papel, servindo água e observando discretamente. "Posso lhe oferecer algo enquanto espera?" pergunta, testando sua paciência. "Apenas me traga um café, rápido", e ordena ela, revisando seu telefone sem dar mais atenção. Ao retornar com o café, Ezequiel simula um leve tropeço, o suficiente para parecer um leve empurrão em direção a Jimena. A reação dela é imediata e reveladora. "Cuidado! Você não consegue fazer nada direito?" exclama com desdém. "Minhas desculpas, senhorita. Não acontecerá novamente", responde ele com humildade, marcando mentalmente a primeira impressão verdadeira do caráter dela. Enquanto se retira, Ezequiel reflete sobre o que viu. Jimena possui as credenciais, mas ele sabe que o verdadeiro valor de um funcionário nem sempre se reflete em um papel. Este dia seria crucial para entender realmente quem era Jimena e se ela poderia aprender a essência do respeito e da humildade no Le Chantial Moderne. A luz da manhã já inundava as instalações do Le Chantial Moderne, dando aos elegantes interiores um brilho que prometia um dia cheio de possibilidades. Ezequiel, ainda disfarçado de garçom sob o nome de Ernesto, observava atentamente de um canto enquanto o resto dos candidatos chegava. A atmosfera estava carregada de uma mistura de nervosismo e expectativas, palpável no ar que cada aspirante respirava ao entrar. Jimena, após receber seu café, olhava impaciente para o relógio. Sua atitude distante e seu olhar frequentemente altivo não passaram despercebidos para os outros candidatos, que trocavam olhares e sussurros quase imperceptíveis. Ao seu redor, a tensão crescia sutilmente, como uma melodia quase inaudível sob o murmúrio constante do local. Justo quando o relógio marcava 9h15, uma situação inesperada interrompeu a tranquila manhã.
Um dos candidatos, um jovem chamado Marco, se aproximou de Jimena com um sorriso nervoso. Alto e de gesto amável, carregava uma pasta que indicava sua seriedade e preparação. Desculpe, você é Jimena? Ouvi muito sobre sua experiência na indústria. É uma honra conhecê-la, disse Marco, estendendo a mão em um gesto de cordialidade. A reação de Jimena, no entanto, foi menos do que cordial. Ela retirou a mão bruscamente e olhou com uma frieza que poderia congelar o ar. Gostaria de me concentrar antes da entrevista. Não estou aqui para fazer amigos, respondeu secamente, voltando sua atenção para o telefone. Marco, visivelmente afetado pelo desprezo, assentiu com uma mistura de surpresa e decepção antes de se retirar para outro assento. Ezequiel, testemunha da cena, franziu a testa, marcando outro ponto mental em sua avaliação de Jimena. A chegada da gerente de recursos humanos, senhorita Lina, marcou o início formal das entrevistas. Alta e com uma aparência profissional em seu terno, Lina carregava consigo uma lista de nomes e um ar de eficiência que parecia preencher a sala. Bom dia a todos. Obrigada por esperarem. Vamos começar com as entrevistas individuais. Por favor, sigam-me um a um conforme eu chamar seus nomes, anunciou com uma voz clara e autoritária. Um a um, os candidatos foram chamados. As entrevistas ocorriam em uma sala adjacente, fora de vista, mas não completamente fora do alcance dos que esperavam. Jimena foi uma das últimas a ser chamada, e ao se levantar, sua postura rígida e seu passo decidido indicavam sua determinação. A entrevista de Jimena, no entanto, não foi o simples trâmite que ela esperava. Lina começou com perguntas padrão sobre sua experiência e habilidades, mas logo passou a temas mais delicados. Jimena, uma parte fundamental de trabalhar no Le Chantier Moderne é a habilidade para trabalhar em equipe e lidar com situações sob pressão. Como você lida com conflitos no trabalho? Perguntou Lina, observando-a atentamente. Jimena, tomando um momento para compor sua resposta, tentou esconder sua irritação diante da pergunta. Sempre procuro manter a profissionalidade. No entanto, acho que é importante estabelecer limites claros e fazer respeitar meu espaço e minhas decisões, respondeu, seu tom deixando transparecer um traço de defensividade. Lina assentiu, fazendo uma anotação em sua pasta. Entendo. É bom estabelecer limites, mas também é crucial ser flexível e empático com os colegas. Você tem experiência em se adaptar às necessidades da equipe? Jimena pausou, sua expressão tensa. Ela não estava acostumada a ter seu enfoque questionado, muito menos em uma entrevista de emprego. Claro, sempre que não comprometa meus princípios, disse finalmente, sua resposta cuidadosamente medida. Lina fechou sua pasta com um gesto suave, mas firme. Obrigada, Jimena. Terminamos por agora. Entraremos em contato em breve com nossa decisão. Enquanto Jimena saía da sala de entrevistas, sua mente girava em torno da conversa. Havia sido direta demais? Ou sua honestidade seria apreciada? Seja o que for, Ezequiel, ainda observando, já começava a entender mais profundamente o caráter de quem poderia ser sua próxima funcionária. À medida que a manhã avançava no Le Chantier Moderne, a tensão entre os candidatos começava a se dissipar, substituída pelo alívio daqueles que já haviam terminado suas entrevistas. Ezequiel, ainda em seu papel de Ernesto, o garçom, se movia com discrição, observando atentamente não apenas os candidatos, mas também a interação entre os funcionários e como eles reagiam às pressões do dia a dia. Jimena, que havia retornado à área de espera após sua entrevista com Lina, parecia imersa em seus pensamentos, provavelmente revisando cada detalhe da conversa e avaliando suas respostas. Sua expressão era um quadro de seriedade, e embora não mostrasse sinais evidentes de preocupação, havia uma rigidez em sua postura que revelava certa ansiedade. Nesse momento, Ezequiel decidiu se aproximar novamente de Jimena, desta vez para oferecer mais café, um gesto simples, mas calculado, para observar sua reação e adaptabilidade. Com a xícara fumegante na mão, aproximou-se dela com cautela. Mais café, senhorita? Perguntou com uma cortesia que não revelava sua verdadeira identidade. Jimena levantou a vista,
seu semblante mudando brevemente para um de surpresa antes de acenar com um leve gesto. Sim, obrigada, respondeu, seu tom um pouco mais suave do que antes, talvez consciente de sua reação exagerada anterior. Ezequiel serviu o café com uma mão firme, mas justo nesse momento, um cliente em outra mesa o chamou com insistência. Distraído, Ezequiel deu um passo para trás sem olhar, esbarrando na borda da mesa onde Jimena estava. O movimento foi suficiente para que um pouco de café derramasse sobre a mesa, algumas gotas caindo na saia de Jimena. Cuidado! Você não pode prestar atenção? Exclamou Jimena, levantando-se bruscamente, sua voz carregada de irritação. Sinto muito, senhorita. Foi um acidente, realmente não foi minha intenção, pediu desculpas Ezequiel, seu tom genuíno, mas seus olhos observavam cuidadosamente a reação de Jimena. Em vez de aceitar a desculpa, Jimena pareceu enfurecer-se ainda mais. Isso é inaceitável, disse, olhando para sua saia manchada. Não percebem que isso pode estragar minha roupa? A cena atraiu a atenção de vários funcionários e candidatos, que olhavam com uma mistura de surpresa e desaprovação. Nesse momento, Marco, o mesmo candidato que havia tentado interagir amigavelmente com ela antes, se aproximou com toalhas de papel para ajudar. Aqui está, talvez isso possa ajudar a limpar, e ofereceu Marco, estendendo a mão com as toalhas. Jimena pegou as toalhas com um gesto brusco, sem olhar para Marco. Não preciso da sua ajuda, disse secamente, começando a limpar a mancha de sua saia. Marco, claramente ferido pela rejeição, se retirou sem dizer mais nada, sua expressão uma mistura de confusão e decepção. Ezequiel, observando tudo de uma distância segura em seu papel de garçom, se afastou discretamente, refletindo sobre a interação. A reação de Jimena não apenas revelou sua falta de paciência, mas também uma falta de empatia com aqueles que tentaram ajudá-la. Era evidente que sua habilidade para lidar com situações inesperadas e sua interação com os outros precisavam de uma avaliação séria antes de tomar uma decisão sobre sua contratação. Enquanto se afastava, Ezequiel sabia que este incidente seria crucial em sua avaliação final de Jimena, destacando a importância da humildade e do respeito dentro de sua equipe. O relógio do restaurante marcava meio-dia quando Lina, a gerente de recursos humanos do Le Chantier Moderne, fechou a pasta com as anotações das entrevistas. Ezequiel, ainda em seu papel de garçom, permanecia atento aos detalhes finais do processo de seleção, enquanto servia os clientes com a elegância e discrição que seu disfarce exigia. Lina caminhou para o escritório privado de Ezequiel, um espaço elegantemente decorado que contrastava com o resto do restaurante em sua sobriedade. Ao entrar, fechou a porta atrás de si e encontrou Ezequiel já esperando, com uma expressão séria e pensativa. Ezequiel, concluímos as entrevistas. Acho que já temos uma decisão, embora devo admitir que não é tão simples quanto eu esperava, começou Lina, colocando a pasta sobre a mesa. Ezequiel assentiu, convidando-a a continuar com um olhar inquisitivo. Jimena, a candidata que derramou o café, apresenta um excelente histórico e habilidades impressionantes. No entanto, suas interações hoje e a forma como lida com o estresse e a crítica são preocupantes, explicou Lina, folheando as anotações da entrevista. Ezequiel, ouvindo atentamente, refletiu sobre o que havia observado pessoalmente. Lembrou-se do incidente do café e de como Jimena tratou Marco, e sabia que esses comportamentos eram indicativos de como ela poderia interagir em situações de pressão real no restaurante. Lina, acho que devemos dar uma chance, mas com certas reservas. Quero que ela esteja sob uma avaliação contínua. Precisamos garantir que ela possa se adaptar à nossa cultura e melhorar nos aspectos que hoje não foram satisfatórios, propôs Ezequiel, com uma voz calma, mas firme. Lina assentiu, embora não sem certa relutância. Sabia que a decisão de Ezequiel era um risco, mas também confiava em seu julgamento. Entendo, farei a oferta de emprego com essas condições. Você quer que eu comunique isso a ela? Perguntou Lina, se preparando para seguir suas instruções. Não, siga o processo como de costume. Mas mantenha-me informado sobre o progresso dela e quaisquer incidentes, respondeu Ezequiel, já pensando em como poderiam gerenciar a situação.
Depois que Lina se retirou, Ezequiel ficou sozinho em seu escritório, pensando nas implicações de sua decisão. Sabia que liderar com empatia significava, às vezes, tomar decisões difíceis que poderiam parecer controversas, mas sempre com a esperança de fomentar o crescimento pessoal e profissional. Enquanto isso, Jimena recebeu a notícia de sua contratação com uma mistura de satisfação e surpresa. Lina lhe explicou que seu período de experiência seria rigorosamente avaliado, algo que Jimena viu mais como um desafio do que como um aviso. Obrigada, vou garantir que não se arrependam dessa decisão, respondeu Jimena, seu tom demonstrando uma confiança que beirava a arrogância. Ao sair do restaurante, Jimena cruzou com Ezequiel sem reconhecê-lo. Ele, em seu papel de Ernesto, apenas lhe ofereceu um sorriso discreto e um gesto de despedida. Em seu coração, Ezequiel desejava que Jimena encontrasse no Le Chantier Moderne não apenas um emprego, mas também uma lição de vida que a transformasse para melhor. Só o tempo diria se sua decisão havia sido a correta. Jimena chegou ao Le Chantier Moderne para seu primeiro dia de trabalho com um ar de determinação que mal escondia seu nervosismo. Ela usava um terno impecável e carregava uma pasta organizada debaixo do braço, pronta para impressionar e mostrar que a decisão de contratá-la havia sido acertada. Ao chegar, foi recebida por Lina, que lhe ofereceu um sorriso cauteloso e a guiou pelas instalações do restaurante para iniciar seu treinamento. Aqui é onde você começará seu treinamento. Você deve se familiarizar com cada seção do restaurante antes de poder atender adequadamente aos nossos clientes, me explicou Lina enquanto caminhavam entre as mesas elegantemente dispostas. Jimena assentiu, seu olhar ágil captando cada detalhe, cada movimento do pessoal que já estava trabalhando. Quando chegaram à cozinha, o chefe Carlos os observou com curiosidade antes de se aproximar com um sorriso. Jimena, certo? Espero que você traga um bom apetite para aprender. Aqui não servimos apenas comida, servimos experiências, disse Carlos, estendendo a mão. Jimena apertou sua mão com firmeza, respondendo com um sorriso um pouco forçado. Estou aqui para aprender e contribuir, chefe, afirmou com confiança. No entanto, nem todos na equipe estavam igualmente entusiasmados com a nova contratação. Murmúrios e olhares eram frequentemente trocados, fruto da impressão que Jimena havia deixado durante o processo de entrevista e o incidente com o café que havia se espalhado de boca em boca. Durante os primeiros dias, Jimena mostrou uma aptidão excepcional para as tarefas atribuídas, mas seu trato com clientes e colegas começou a gerar tensões. Em uma ocasião, enquanto supervisionava a preparação das mesas para o jantar, corrigiu um dos garçons de uma maneira que muitos consideraram desrespeitosa. Isso não está certo, você deve alinhar esses talheres exatamente. Não estamos aqui para fazer um trabalho medíocre, disse em voz alta, o suficiente para que vários colegas escutassem. O garçom, um jovem chamado Diego, corou visivelmente e ajustou os talheres sem dizer uma palavra. Após o incidente, ele se aproximou de Lina, claramente incomodado. Lina, é realmente necessário que ela nos trate assim? Perguntou, sua frustração palpável. Lina suspirou, consciente de que esse era o tipo de comportamento que temiam. Sinto muito, Diego. Vou falar com ela. Obrigada por me avisar, respondeu, assegurando que abordaria o assunto. Ezequiel, que observava de longe ainda em seu papel de Ernesto, começou a questionar se sua decisão de dar uma oportunidade a Jimena havia sido prematura. Decidiu que era o momento de intervir mais diretamente, planejando uma conversa privada com ela no final do dia. Ao fechar o restaurante, Ezequiel se aproximou de Jimena enquanto ela revisava algumas anotações em sua pasta. Jimena, notamos sua dedicação e esforço, o que é admirável. Mas também é crucial que você promova um ambiente de respeito e colaboração com seus colegas, disse, mantendo um tom amável, mas firme. Jimena levantou a vista, surpresa com a advertência direta. Entendo, senhor. Ernesto, certo? Vou levar seus comentários em consideração, respondeu, seu tom indicando uma mistura de surpresa e uma pitada de ressentimento. Ezequiel assentiu, esperando que suas palavras tivessem o efeito desejado. Sabia que o caminho para integrar Jimena na equipe seria desafiador, mas crucial para o ambiente harmonioso que buscava em seu restaurante.
Enquanto se retirava, deixava Jimena refletindo sobre suas palavras, talvez pela primeira vez consciente do impacto de suas ações nos outros. As primeiras semanas de Jimena no Le Chantier Moderne foram um turbilhão de atividades, aprendizado e, infelizmente, fricção. Enquanto suas habilidades na gestão de tarefas administrativas e seu agudo senso para os detalhes impressionavam alguns, sua maneira de interagir com o pessoal e os clientes começava a gerar descontentamento e tensão. Numa noite de sexta-feira, o restaurante estava particularmente movimentado, com um murmúrio constante de conversas misturando-se com o suave tilintar de talheres e copos. A atmosfera, embora vibrante, carregava também uma tensão quase invisível, mas palpável, entre o pessoal, especialmente em torno de Jimena, cuja presença começava a ser vista mais como um desafio do que como uma contribuição. Durante o serviço de jantar, um incidente menor, mais revelador, precipitou um conflito que vinha se formando há algum tempo. Um cliente habitual, conhecido por sua paciência e generosidade com o pessoal, chamou Jimena para expressar uma reclamação sobre a temperatura de seu prato principal, um delicado filé de salmão. "Desculpe, senhorita, mas meu prato parece ter esfriado um pouco. Seria possível aquecê-lo um pouco mais?" Perguntou o cliente com uma amabilidade que tornava difícil qualquer resposta negativa. Jimena, no entanto, pareceu levar o pedido como uma crítica pessoal. Seu rosto se tensionou visivelmente e sua resposta faltou à cortesia esperada em um estabelecimento de tal prestígio. "Tem certeza? Nossos pratos são servidos na temperatura ideal para realçar o sabor. Talvez você não esteja acostumado com a forma como o salmão deve ser servido", respondeu com um tom que beirava a condescendência. O cliente, surpreso com a resposta, franziu a testa. "Entendo de gastronomia, jovem. Já comi aqui muitas vezes. Apenas preferiria que meu prato estivesse um pouco mais quente." Diante da insistência do cliente, Jimena concordou em levar o prato para a cozinha, mas não sem antes murmurar algo inaudível que o cliente conseguiu perceber como um desdém. Irritado, chamou outro membro da equipe, desta vez Diego, que havia sido testemunha do desentendimento a uma distância prudente. "Desculpe, você poderia se certificar de que isso seja tratado com um pouco mais de cortesia?" pediu o cliente, entregando o prato a Diego. "Claro, senhor. Sinto muito pelo inconveniente", respondeu Diego, levando o prato para a cozinha com uma rapidez que demonstrava sua intenção de corrigir a situação o quanto antes. Quando Diego entrou na cozinha, relatou brevemente o incidente para o chefe Carlos, que já havia ouvido comentários semelhantes sobre Jimena. Com um suspiro de frustração, Carlos decidiu abordar o assunto não apenas com Jimena, mas também com Ezequiel. "Isso não pode continuar assim. Vou falar com Ezequiel. Ela está afetando a atmosfera da equipe e nossa relação com os clientes", murmurou Carlos, enquanto reaquecia cuidadosamente o prato. Mais tarde naquela noite, depois que o último cliente foi embora e a equipe começava a limpar e fechar, Ezequiel, ainda disfarçado de Ernesto, convocou uma reunião improvisada. Com Jimena presente, abordou o tema da noite. "Jimena, sua atitude em relação aos clientes e aos seus colegas está começando a ser um problema sério. Recebemos várias queixas e eu testemunhei como você trata os outros. Isso não é aceitável no Le Chantier Moderne", disse Ezequiel com firmeza, seu tom deixando claro a gravidade da situação. Jimena, visivelmente surpresa com a confrontação direta, se defendeu. "Estou aqui para manter um padrão, não para fazer amigos. Se eu precisar ser firme para que as coisas sejam feitas corretamente, assim será", respondeu, sua voz tensa, mas sem sinais de compreender a crítica ao seu enfoque. Ezequiel observou os demais membros da equipe, notando seu desconforto e o desejo de que a situação fosse resolvida. Sabia que algo precisava mudar e que Jimena precisava entender que a excelência no serviço não é apenas medida pela perfeição dos pratos, mas também pela cordialidade e respeito com que se trata os clientes e colegas. "Jimena, teremos que fazer alguns ajustes em seu enfoque ou considerar outras opções. Este não é apenas um restaurante, é uma comunidade, e cada membro é valioso", concluiu Ezequiel, deixando a advertência no ar enquanto os outros assentiam em silêncio. Era uma quarta-feira tranquila no Le Chantier Moderne,
e o restaurante se preparava para uma noite especial dedicada a uma mostra gastronômica regional que atraía um público conhecedor e exigente. Embora a tensão na equipe tivesse sido palpável nos dias anteriores, aquela noite prometia ser um evento de sucesso, uma oportunidade para demonstrar a excelência do restaurante em todos os sentidos. Jimena, apesar da conversa severa com Ezequiel, havia encarado a crítica como um desafio pessoal, decidida a provar seu valor sem alterar seu método. Sua atitude rígida e autoritária não havia diminuído, e embora executasse suas responsabilidades com uma precisão quase milimétrica, seu enfoque frio ainda causava atritos com a equipe. À medida que os convidados começavam a chegar, o ambiente se enchia de expectativa. As luzes suaves, a música tranquila e o aroma delicioso dos pratos que começavam a ser servidos criavam uma atmosfera quase mágica. Jimena supervisionava a disposição das mesas, certificando-se de que tudo estivesse perfeito, sem perceber que naquela noite sua perspectiva mudaria completamente. Ezequiel, que decidirá que era o momento certo para revelar sua verdadeira identidade, esperava o momento adequado para intervir. Vestido impecavelmente, com um terno que refletia seu status e não o disfarce de garçom ao qual todos estavam acostumados, posicionou-se na entrada do salão principal, pronto para surpreender não apenas Jimena, mas toda a equipe. Quando Jimena passou por ele, inicialmente não o reconheceu. No entanto, ao parar diante dele para dar instruções a outro funcionário, finalmente levantou o olhar e o viu. Seu rosto, normalmente tão controlado, se desfez em uma expressão de confusão e surpresa. Senhor Ezequiel? Balbuciou, sua voz quase um sussurro. Ezequiel assentiu com um leve sorriso, a serenidade em seu olhar contrastando com a confusão evidente no de Jimena. Sim, Jimena. Eu queria que esta noite todos soubessem quem eu realmente sou. Tenho observado, aprendido sobre cada um de vocês, e acho que é hora de conversarmos abertamente, anunciou Ezequiel, sua voz clara e firme preenchendo o espaço. A equipe, ao perceber a situação, se agrupou ao redor, alternando olhares entre Ezequiel e Jimena, cuja incredulidade agora se misturava com um crescente sentimento de vergonha. Vi muitas coisas nestas semanas, e continuou Ezequiel. Habilidade e compromisso, sim, mas também tensões e desafios que precisamos superar como equipe. Jimena, você demonstrou grande dedicação, mas a sua forma de tratar seus colegas e nossos clientes precisa mudar. O silêncio que se seguiu foi denso, cada membro da equipe absorvendo as palavras de Ezequiel, refletindo sobre as experiências compartilhadas. Por que você não me disse quem era desde o começo? Perguntou Jimena, seu tom um misto de defesa e arrependimento. Eu queria ver o verdadeiro ambiente de trabalho, sem as máscaras que às vezes usamos diante da autoridade. Precisamos construir um lugar onde todos se sintam valorizados e respeitados, e isso começa com empatia e compreensão, explicou Ezequiel, dirigindo seu olhar para cada um dos presentes, incitando a reflexão. A revelação de Ezequiel não foi apenas um choque para Jimena, mas também um ponto de inflexão. Aquela noite, enquanto o evento transcorria com sucesso na superfície, mudanças importantes se gestavam por baixo, promessas de melhoria e um novo começo para todos, especialmente para Jimena, que começava a compreender o verdadeiro peso de suas ações e palavras. Após a revelação de sua identidade, Ezequiel decide tomar medidas drásticas para ensinar a Jimena sobre humildade e trabalho em equipe. Ele a rebaixa para uma posição de limpeza e lavagem de pratos, funções que ela considera humilhantes. Jimena luta com seu orgulho e ressentimento, mas, aos poucos, começa a perceber o valor do trabalho árduo e do esforço de todos no restaurante. Suas interações diárias com os outros funcionários, que apesar de tudo a tratam com respeito, começam a mudar sua perspectiva. Enquanto trabalha nas tarefas mais básicas e menos valorizadas do restaurante, Jimena experimenta o desprezo e a impaciência que ela mesma havia demonstrado com os outros. Através de conversas com seus colegas, especialmente com uma funcionária mais velha chamada Ana, que compartilha histórias de vida e sabedoria sobre respeito mútuo, Jimena começa a apreciar a importância de cada pessoa na equipe, independentemente de sua posição. Com o tempo, Jimena demonstra uma mudança genuína em sua atitude. Em um incidente crucial, defende um colega diante de um cliente difícil, mostrando empatia e liderança. Ezequiel,
que observou sua transformação à distância, decide que é hora de lhe dar uma segunda chance. Ele a promove para uma posição onde pode interagir novamente com o público, desta vez com uma nova apreciação pelo serviço e pelo trabalho em equipe. Em seu novo papel, Jimena se destaca por sua genuína atenção ao cliente e seu renovado respeito pelos colegas. Ezequiel a convida para compartilhar sua experiência em uma reunião com todo o pessoal, onde ela fala sobre as lições aprendidas e a importância da humildade e da empatia no trabalho. Sua história inspira outros funcionários e fortalece a cultura do restaurante. Jimena, agora uma líder respeitada entre seus colegas, reflete sobre sua jornada e as lições de vida que aprendeu. Ezequiel faz um brinde, destacando como o respeito e a segunda chance podem transformar vidas. A história de Jimena e Ezequiel se encerra com uma mensagem poderosa sobre empatia, perdão e a capacidade de mudança, não apenas no trabalho, mas na vida pessoal de cada um. Detalhando uma jornada emotiva e transformadora, ressaltando como os desafios e as segundas oportunidades podem levar a um crescimento pessoal e profissional significativo. O que você achou desta história? Deixe-nos nos comentários o que sentiu ao ouvi-la. Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar publicando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos imensamente ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo na sua tela neste momento. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.